Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2017. 2017, diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga: Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e a partir de 2017. Amém? Tá ligado assim? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Joel. Livro de Joel, capítulo 3, versículo... Pode voltar, pode ir para o 9. Preste atenção no que nós vamos falar. Eu falei um pouco sobre isso na sexta-feira. E vou falar hoje, a partir dessa segunda-feira, para as próximas segundas-feiras, nós vamos trabalhar muito forte em cima disso. Diga comigo: proclamem isto entre as nações. É o que nós estamos fazendo. Diga comigo: preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros. Preparem para a guerra, despertem os guerreiros. Diga: eu sou guerreiro. Diga: eu sou um guerreiro. Despertem os guerreiros. É o que nós estamos fazendo. Despertem os guerreiros. Tem guerreiros aí que talvez estejam adormecidos. Tem guerreiros que talvez até a fé talvez esteja adormecida. Despertem os guerreiros. Todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Diga comigo: todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices lanças. Diga o fraco, diga comigo: sou um guerreiro. Eu falava sobre isso na sexta-feira, que muitas pessoas estão inconformadas com os resultados, porém numa zona de conforto nas atitudes ou na fé. Inconformadas com os resultados, inconformadas com os problemas, inconformadas com as situações, porém são muito poucos aqueles que têm realmente declarado uma guerra contra o problema, uma guerra contra a situação, uma guerra contra os resultados que tem colhido. São muito poucos. Preparem-se para a guerra e despertem os guerreiros. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices lanças. Diga comigo: diga o fraco, sou um guerreiro. Você sabe que boa parte dos problemas que você enfrenta está relacionado à sua vida profissional, à sua vida financeira. Resolve-se essa, resolve-se o resto. Boa parte, não é uma regra não. Não é uma regra. Mas boa parte dos problemas que muitos enfrentam está totalmente relacionado à sua vida profissional, à sua vida econômica. Resolve-se. Você vê que quando nós forjamos e transformamos o que é ferramenta de trabalho numa arma, e numa arma poderosa, então você derrota parte dos inimigos que tem te afrontado. Você derrota o problema financeiro, a vergonha, a humilhação, as dívidas, os juros que tem sido um câncer na vida de muitos, o desemprego, o resultado, a escassez, o resultado é sempre escasso. Automaticamente, não deveria acontecer, mas quanto que os problemas financeiros, o problema que é um problema conjugal, não é conjugal, é financeiro. Parece ser um problema conjugal, mas não é um problema conjugal, é um problema financeiro. Resolve-se o financeiro, resolveu o conjugal.
Estou certo ou estou errado? Não como uma regra, mas muitos dos problemas que parecem ser um problema conjugal, na verdade, é um problema financeiro. Porque resolveu o problema financeiro, resolve, para os atritos, vai cessar a contenda, vai cessar os problemas que batem a porta, as dificuldades que têm batido a porta. Agora é uma convocação. Despertem os guerreiros, preparem para a guerra. Muitas pessoas batem no peito e dizem: eu sou guerreiro. Ok, você é guerreiro, mas muitas vezes um guerreiro tem lutado na força do braço, um guerreiro tem que lutar na sua própria direção, na sua própria sabedoria. Um guerreiro que só tem caminhado na sua capacidade humana, com sua habilidade humana. Mas quando nós forjamos ou consagramos o nosso material de trabalho, consagramos a obra das nossas mãos, consagramos o nosso negócio ao Senhor, nós transformamos essa ferramenta de trabalho, esse negócio, a nossa vida financeira, numa arma poderosa contra os inimigos. Amém? E eu vou mostrar uma coisa importante a você. Vem para Números 27, a partir do versículo 1. Olha o que é uma atitude de fé. Olha o que uma atitude de fé traz como resultado na vida de uma pessoa. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Refer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes de suas filhas eram Malá, Noá, Oglá, Milca e Tirza. Sugestão de nomes para os seus filhos e para os seus netos? Nomes bíblicos. Viu? Sugestão maravilhosa para você. Eles se prostraram elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, aqueles que criaram rebeliões, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Diga comigo, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Pecado mata, hein? Pecado mata. E não deixou filhos, porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho. Dei-nos, diga comigo em voz alta, dei-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Isso não acontecia, isso não era dessa forma. Na época não acontecia dessa maneira. Aliás, já era uma ousadia muito grande da parte delas ir até a tenda do encontro, se prostrar diante da tenda do encontro e fazer uma reivindicação como essa, porque na lei não existia isso. Aí, olha o que acontece. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Elas mudaram a lei. A lei não existia. Elas fizeram com que, através daquela atitude de fé, aquela ousadia de ter a coragem de ir lá, reivindicar os seus direitos, mesmo, isso não acontece. Poderia ter pensado assim: gente, isso é uma loucura, isso não acontece, isso não existe lei, a lei não permite que seja feita assim. Você vê que o que Deus respeita é a lei da fé. Você vê que elas tiveram a fé para ir lá e reivindicar um direito. Elas acreditavam que elas podiam mudar aquela situação, que elas poderiam conquistar, mesmo não acontecendo naturalmente daquela maneira,
mesmo não sendo daquela maneira, mesmo aquilo não ser uma coisa normal, diga comigo, não sendo uma coisa normal, elas creram na mudança, elas creram no sobrenatural, elas creram no anormal, correram diante de Moisés e reivindicaram os seus direitos. Ela disse: o nosso pai morreu, mas não morreu com os rebeldes, não, ele morreu pelo seu próprio pecado. Agora, não é justo que a memória do nosso pai acabe por aqui, por ele não ter um filho. Nós queremos, no que é nosso. Olha a palavra, volta ali por favor, volta 1, volta 2, 3, 4, diga comigo: dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Dê o que é nosso, dê o que é nosso, dê-nos o que é nosso. Elas não queriam saber se aquilo era possível ou não era possível, elas creram. Elas lutaram pelos seus direitos. Hoje, porque muitas pessoas não vão além, porque acreditam somente no que é natural, somente no que é normal. Se você fala um pouco mais, a pessoa diz assim: ah, mas isso não acontece, isso não é desse jeito. Você está certo, essa é a sua fé. Mas uma fé que precisa mudar, porque tudo é possível, diga comigo, aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. E começa dentro de nós. Elas, mesmo não sendo uma coisa, não existe a lei ser contrária àquilo, mesmo aquilo nunca tendo acontecido, elas tiveram a fé, elas tiveram a coragem, elas tiveram a ousadia de ir lá e reivindicar: dei o que é nosso, nós temos direito, dei o que é nosso. Moisés ouviu, e Moisés foi consultar o Senhor. E quando Moisés consultou o Senhor, o que o Senhor disse? Não sei, bispo, minha mente não estava aqui na igreja a hora que o senhor leu, tinha dado uma escapadinha. Mantém tua mente aqui. Inclusive é uma coisa que eu deixo muito claro: quem são as pessoas mais bem-sucedidas dentro da igreja? A pessoa que consegue manter o seu espírito 100% dentro da igreja. 100%. Porque você entra na igreja, o diabo luta para tirar a tua mente de dentro da igreja. Pensamento viaja. Hora que você se dá conta, boa parte da palavra já foi e você estava pensando em outra coisa. Você não conseguiu receber a direção de Deus. Você não conseguiu receber aquilo que Deus estava falando com você. E a primeira coisa que acontece dentro da igreja, e eu deixo isso muito claro porque é importante, o porquê é importante você estar na igreja, porque antes de operar qualquer coisa vem vem direção. Primeiro você recebe a direção para fazer aquilo que Deus está mandando. Depois você recebe a bênção. Primeiro é direção. Viu? Quero deixar isso claro para você, porque às vezes você vem só em busca de um resultado, e lembrando que um resultado não muda a vida de ninguém, né? Você não precisa de uma vitória, você precisa de uma vida vitoriosa. Diga comigo: eu não preciso de uma vitória, eu preciso de uma vida vitoriosa. Não é de uma vitória que você precisa. Inclusive não se luta com pequenos resultados, porque do jeito que vem, vai. Você precisa de uma vida vitoriosa, e para isso você precisa ser perseverante, você precisa ser continuista, constante, você precisa ser estável. Viu? Quem não é estável é instável, e consequentemente quem não é estável é instável, e a vida é instável. Quem não é constante, a vida é inconstante. Amém? Então, elas tiveram a fé, a coragem, a ousadia. Eu não quero saber se isso acontece ou não acontece, vamos lá, vamos reivindicar, vamos buscar. Não, nós queremos: dê-nos o que é nosso, dê-nos propriedade. Diga comigo: dê-nos propriedades. Você tem coragem de pedir propriedade a Deus? Ou você, só de eu falar isso, você diz assim: ah, não, isso não... sei, mas como? Tira o como. Porque Deus cria os meios. Amém? Dê-nos propriedade, dê-nos. Moisés ouviu, foi consultar o Senhor. O Senhor disse: elas têm razão, dê a elas o que é delas, o que era do pai delas, dê a ela. E mais,
Diga a Israel, já veio a nova lei. Elas mudaram a lei através da fé. Diga comigo, elas mudaram a lei através da fé. Passa, por favor. Se ele não tiver filha, dê a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, dê-na aos irmãos de seu pai. Se ainda o seu pai não tiver irmão, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Estabeleceu-se uma lei a partir dali, a partir da atitude de fé delas, a partir da ousadia delas, da coragem delas para reivindicar. Passa, por favor. Diga comigo, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Passa, muda a tradução, por favor. Diga comigo, pois Deus não nos deu espírito, mas de fortaleza. Mas pode parar ali. Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. De força. Deus não nos deu espírito de temor. Eu tenho medo até de pedir. Está errado. Você vê que Deus espera isso, né? Você vê que Deus espera isso. Deus quer homens e mulheres ousados, homens e mulheres que têm coragem para reivindicar, homens e mulheres que têm coragem, homens e mulheres que, diga comigo, que lutam. Como nós começamos, despertem os guerreiros, venham para a guerra. A guerra contra o quê? Se você não trava uma guerra contra o problema que você enfrenta, contra a situação, contra a miséria, contra o desemprego, contra as dívidas, contra a tua realidade, se você não trava uma guerra, esperar o quê? O problema prevalece, o problema toma conta, entendeu? Amém? Passa, por favor. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Muda essa tradução, por favor. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Volta à anterior. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó. Apresente, fale, clame. O que elas fizeram? Não foi isso que elas fizeram? Sim ou não? Não foi isso que aquelas mulheres fizeram? Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões, para que te possa justificar. Repita aqui comigo, procura lembrar-me. Sabe, às vezes o clamor da pessoa é tão fraco, tão pequeno, que Deus nem escuta, ou a pessoa, ele clama, infelizmente não há uma intensidade na busca, que acaba o próprio Deus se esquecendo. Forma de dizer, porque Deus não esquece. Mas tem essa lembrou-se Deus, tem muito na Bíblia. Tem algumas vezes, lembrou-se Deus. Mas lembrou-se como? Depois do clamor. Lembrou-se como? Depois que apresentou a Deus a situação. Lembrou-se Deus. Então, procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões, para que te possa justificar. Foi isso que elas fizeram? Sim ou não? Foi isso que elas fizeram? Foi isso que elas fizeram. Passa, por favor. Acabou? Volta agora o primeiro, Joel. Proclamem isto entre as nações. Diga comigo, preparem-se para a guerra. Despertem os guerreiros. Todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Fogem os seus arados, fazendo deles espadas. E de suas foices façam lanças. Diga o fraco, diga comigo, sou um guerreiro. Essa é a convocação para você. Não seja uma pessoa que está inconformada com o resultado, porém numa zona de conforto, na fé, nas atitudes. Não seja uma pessoa que fica inconformada e indignada. Eu disse uma coisa, hoje eu lembrei de uma coisa importante. Diga comigo, setembro, outubro, novembro,
dezembro. Eu disse, vocês vão lembrar que um tempo atrás eu dei um depoimento que eu estava no banco da igreja sentado e eu comecei a ver pessoas que chegaram depois de mim na igreja, subindo no altar e dando seus testemunhos. Quando eu vi aquilo mexeu comigo. Poxa, eu vi essas pessoas chegarem, vi chegando depois de mim, vi como chegaram, agora já estão no altar dando testemunhos. Aquilo mexeu comigo. Aquilo me incomodou e me levou a um despertamento. Eu disse, agora eu vou pegar para valer, e eu vou buscar para valer, vou buscar com força, vou buscar com intensidade, vou buscar realmente com muita lucidez, com muita fé, saindo, as minhas orações vai sair realmente lá do meu íntimo, e eu vou pagar o preço, mas eu não aceito mais o mesmo resultado. E me levantei com muita força, com muita intensidade. Eu estava endividado, eu estava andando de carro emprestado, eu estava com cheque especial estourado e com um monte de cheque espalhado por aí. E quando eu tomei essa atitude, em 4 meses, foi uma verdadeira reviravolta. Em 4 meses, eu paguei todas as minhas dívidas, resgatei os cheques, cobri cheque especial, e eu achei que ia sobrar dinheiro para comprar um Fusca. Achei que eu conseguiria comprar um Fusca. Eu comprei na época um Verona. Quem lembra do Verona? Verona era top. Tinha Verona e Apollo. Eu comprei um Verona com rodinha, 4 portas, ar-condicionado. Eu achei que ia andar no Fuscão. Eu comprei um Verona. Em 4 meses. Em 4 meses. Em 4 meses que eu mudei meu espírito. 4 meses que mudou algo dentro de mim. 4 meses que eu disse, não vou esquentar o banco da igreja, chega, que eu estou aqui, numa zona de conforto, passivo, olhando pessoas chegando depois de mim, pessoas alcançando, já vencendo, alcançando seus objetivos. Se Deus está abençoando essas pessoas, se Deus tem mudado a vida dessas pessoas, vai abençoar a minha também. Foi o que eu criei, foi o que eu fiz, e foi o que aconteceu. Nós temos 4 meses pela frente. Você pode tratar, empurrar com a barriga, fazer de qualquer maneira esses 4 meses e ter o mesmo resultado, ou você pode pegar esses 4 meses para decidir o seu ano, para mudar realmente a situação, porque quando nós agimos a fé, está aí os resultados. Quando realmente nós fazemos aquilo que Deus espera que nós venhamos fazer, que nós façamos, quando você reivindica com fé, com coragem, com ousadia, quando você chega diante de Deus e fala com Deus com toda a sua fé, mas não palavras ao vento, mas fala com fé de verdade, você vê, a situação muda, as coisas mudam. Talvez Deus está esperando justamente, Senhor, eu tenho esse direito, dê-me, Senhor, me dê essa vitória, meu Deus, me dê essa definição, meu Deus, eu estou aqui, assim como essas mulheres chegaram diante de Moisés e reivindicaram, e Moisés consultou o Senhor, e o Senhor disse, elas têm razão, meu Deus, eu estou aqui hoje, eu estou clamando, eu estou reivindicando, eu preciso dessa definição, eu preciso dessa bênção, meu Deus, eu sei o que eu tenho direito. Ou você acha que você não tem direito a nada? Você acha que Deus faz acepção de pessoas? Sim ou não? Não, Ele não faz, mas lembre-se que Ele faz de fé. De pessoas Ele não faz, de fé Ele faz. Amém? Então, Deus não faz acepção. Se tem gente sendo abençoada, é direito seu ser também. Se tem pessoas desfrutando de uma vida próspera, é direito seu também. Se tem pessoas alcançando os seus sonhos sendo materializados, você tem direito também, mas não é chorando, murmurando, se lamentando, não é indignado, revoltado com Deus ou se fazendo de vítima. Viu? Porque tem pessoas que não fazem o que deveria fazer, mas vive se fazendo de vítima, de perseguido. Isso não resolve o problema de ninguém também. O que resolve o problema das pessoas é justamente agir a fé, é justamente buscar a mudança que precisa acontecer dentro, é fazer aquilo que Deus espera. Deus quer pessoas que clamam, Deus quer pessoas que oram, Deus quer pessoas que têm coragem, que têm ousadia. E como nós recebemos coragem e ousadia? Buscando justamente a Deus, é nos enchendo de Deus, nos enchendo do Espírito de Deus. Senhor, eu quero, me dê essa vitória,
me dê essa definição. Meu Deus, muda essa situação. Senhor, eu estou me levantando aqui agora, eu não posso vencer sozinho. Eu estou me despertando para essa guerra. Eu estou atendendo essa convocação, mas eu quero a mudança. Eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma definição. Eu quero a minha vitória. Eu não sei o que você quer, mas você sabe. E vai acontecer na sua vida. Amém? Diga comigo: setembro, outubro, novembro, dezembro serão milagrosos na minha vida. Serão os melhores meses do ano até então. Diga: Deus vai me surpreender nesses últimos meses do ano. Fique em pé, por favor, vamos clamar. Fique em pé com toda a sua fé, e você vai fazer como essas mulheres. Você vai chegar diante de Deus. Você vai chegar diante de Deus agora, e você vai apresentar: Senhor, eu tenho direito. Assim como elas foram buscar o direito. Dei-nos o que é nosso, dei-nos o que é nosso, dai-nos o que é nosso, dei-nos o que é nosso, Senhor. Me dê aquilo que é meu. Eu creio, meu Deus, que eu tenho direito, Senhor, a uma mudança. Eu tenho direito Senhor, a essa vitória. Eu quero as minhas dívidas pagas. Eu quero o meu carro antes que esse ano termine. Eu quero, meu Deus, sair dessa situação que eu me encontro antes que esse ano. Eu não sei o que você quer, eu só estou dando direção aqui, mas fala com ousadia. Assim como o Senhor ouviu, e o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou, é o mesmo Deus. O Senhor vai me ouvir. Deus vai te ouvir. Deus vai mudar essa situação. Assim como, e tem mais uma coisa, olha aqui para mim. Eu não sei o que você faz, qual é o teu ramo de atividade, como as coisas acontecem lá. Talvez tenha leis completamente contrárias àquilo que você busca. Mas você viu que a fé muda leis? Você viu que a fé muda leis? Muda sistemas? A fé muda. A fé muda regras. A fé muda leis. E tudo que está desfavorável a você torna favorável. Se torna favorável. Diga comigo: tudo que está desfavorável a mim se tornará favorável, em nome do Senhor Jesus.